pessoal, tudo bom? Bom, né, como vocês estão vendo, não é a Aline e muito menos o Pastor Romulo, mas sou eu. Não esperem uma super teologia, né, aprofundada, nada disso, mas aí vamos junto refletir sobre o nosso 31º dia de jejum. Estamos aí nos aproximando do nosso finalzinho, aí estamos na reta final. E quanta coisa o Senhor já trouxe ao nosso coração, né? Quanta coisa Ele já trouxe pra gente, fez a gente refletir sobre esse tempo que a gente está vivendo, esse tempo de reconstrução. E hoje a gente vai continuar com o capítulo 12 de Neemias, do versículo 44 ao 47, tá bom? Vamos lá. Naquela ocasião, foram designados alguns encarregados dos depósitos onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos das lavouras que havia em torno das cidades. Eles deveriam trazer para os depósitos as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. E de fato, o povo de Judá estava satisfeito com os sacerdotes e os levitas que ministravam no templo. 45. Eles celebravam o culto ao seu Deus e o ritual de purificação, dos quais também participavam os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de Davi e do seu filho Salomão. Pois muito tempo antes, nos dias de Davi e Asaf, havia dirigentes dos cantores e pessoas que dirigiam os cânticos de louvor e de graças a Deus. Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores e para os porteiros. Também separavam a parte pertencente aos outros levitas, e os levitas separavam a porção dos descendentes de Arão. Vamos até aqui. É legal a gente ver como a gente está estudando aí desde o início de Neemias. A gente, agora aqui no capítulo 12, a gente consegue identificar um pouco o perfil de Neemias, né? E aqui no capítulo 12, a gente consegue enxergar aí a organização de Neemias, né? Nas distribuições das tarefas, a gente consegue enxergar que ele não fazia nada sozinho. Então até aqui, ó, penúltimo capítulo do livro, ele continuava não realizando as atividades sozinho. Ele estava sempre junto com alguém, sempre, né, com as pessoas, realizando junto, em conjunto. Então, isso é um ponto bacana. Outro ponto, ele era organizado, né? Então, ele distribuía as funções e aqui especificamente, nessa parte do capítulo 12, que a gente começou ontem e agora a gente está continuando, ele fala um pouco dessa organização no culto, na prestação de culto a Deus. Então, olha que legal, né? Se a gente vê toda a história, toda a trajetória, né, de Neemias, cada coisa que ele foi restaurando, se a gente fizer uma retrospectiva de o que primeiro ele começou, o que ele começou a fazer, né? Primeiro foi a estrutura física de, né, reerguer os muros, e aí depois ele foi trazendo essa reforma. Primeiro veio essa parte física e depois ele veio com essa parte espiritual. E agora aqui a gente se depara com essa questão
dessa reestruturação espiritual, e a parte do culto e a parte também da adoração. Foi algo que me chamou a atenção. Como assim Neemias se preocupou, e aqui a gente vê diversas passagens, né, falando sobre a restauração da adoração. Então é curioso a gente observar isso dentro do tempo que a gente tem vivido, né? Então, com os levitas, os cantores, os ministros, o quanto isso é importante no meio do culto, né? O quanto isso é importante. E aqui ele está trazendo sobre também a questão dos dízimos, a questão das ofertas, as primícias. E uma coisa que eu parei para pensar é que desde o começo, a forma de trabalhar de Neemias, ela é no servir. Servir o povo, servir ao próximo. E com amor. E inclusive com os seus bens e com aquilo que ele tinha, né? Então foi uma cultura, vamos dizer assim, né, que ele implantou na reconstrução, né? Então das pessoas compartilharem o que tinham e serem generosas também. E aqui não foi diferente nessa parte aqui do 44 ao 47, porque ele fala que o povo que estava aqui, eles estavam satisfeitos com o trabalho que os levitas, os ministros estavam desempenhando e que eles celebravam o seu culto, celebravam o culto a Deus e com um ritual de purificação que todos participavam, né, incluindo os cantores e os porteiros, de acordo com as ordens de Davi e de Salomão. E aí depois ele vai falar que havia dirigentes dos cantores na época de Davi e Asaf, né, que dirigiam também os cânticos de louvor e de graças a Deus. Então, e aqui mais pra frente eles falam, né, que todo o Israel contribuía com ofertas diárias para os cantores e para os porteiros, e também separavam a parte pertencente aos outros levitas, e os levitas separavam a porção dos descendentes de Arão. Ou seja, é como se fosse um ciclo, né? Então, um ciclo assim, um abençoa o outro, um serve o outro. Não tem um que sirva mais ou um que recebe mais, mas e sim um ciclo, né? E eu achei isso muito interessante. Eu achei isso como Neemias conseguiu colocar isso pro povo, né? E o povo rapidamente assim despertou isso, porque faz parte da adoração e do servir. Como eu até coloquei em alguns comentários do grupo, que ofertar também é servir, né? E aqui a oferta também fazia parte do culto que eles prestavam a Deus. Então, é muito curioso isso, né? E é curioso que eu falo que é muito atual, né? Porque é o que a gente exerce hoje. Então, a minha oração, a oração assim de hoje, ela é para que o Senhor continue nos despertando, para que a adoração seja restaurada, para que o culto, o verdadeiro culto a Deus, o prestar o culto a Deus, ele seja restaurado, não seja para eu me sentir bem, não seja para algo para que
eu saia de um culto com uma sensação gostosa, sabe? Não, mas que eu saia com uma convicção de que eu prestei um culto a Deus, sabe? Então, que o Senhor restaure isso no nosso coração e no coração da igreja, e que a gente continue perseverando no servir uns aos outros, porque aqui fala que as ofertas diárias elas eram para os cantores, para os porteiros, que também, ou seja, os cantores e os porteiros, eles também separavam a parte que pertenciam para os outros levitas, e os levitas separavam a porção dos descendentes de Arão. Então ninguém ficava com tudo. Tudo era compartilhado, sabe? Tudo era para servir mesmo. Tudo era para servir o reino. Então que o nosso coração, e quando eu digo nosso, né, não só o nosso, mas o da igreja em si, sabe? Da noiva de Cristo, mas que o nosso coração ele esteja assim, sabe, nesse lugar do servir, sabe? Eu recebo, mas eu contribuo também. Eu recebo, mas eu compartilho daquilo que eu recebi. Seja o que for, principalmente do que a gente vem falando sobre a palavra de Deus, de receber aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração e que eu posso servir o meu próximo com isso, né? Então, eu falei aqui, dei uma explanada, mas os pontos de oração, então, é para que o Senhor continue restaurando a adoração, para que o Senhor continue restaurando o verdadeiro culto a Deus, sabe? Os nossos corações prestando esse culto a Deus, e que a gente continue servindo uns aos outros, né? E que isso seja um ciclo no nosso meio, o servir uns aos outros, né? Cada um servindo o seu próximo, que isso seja implantado mesmo no nosso coração e no coração da igreja. E orar também, pedir para orar pela sala de oração que vai acontecer daqui a uma semana, para que o Senhor continue trabalhando nos nossos corações e realize aquilo que Ele tem para essas 24 horas de oração e adoração. Que já seja aí um ponto de partida para essa restauração também, né? A restauração da adoração, que nessas 24 horas o Senhor faça algo no nosso meio. Amém? Que Deus abençoe vocês, uma ótima sexta-feira e até mais. Tchau, tchau!